sou um apoiador do movimento nacional de ocupação e acho que tem algumas questões assim, sobre esse movimento que a gente não pode esquecer e que, de certa forma, vale a pena ser destacado e que, de certa forma, até corrobora um pouco, né, ou justifica um pouco por que eu apoio esse movimento. Bom, uma delas é que a gente teve um movimento nacional com protagonismo estudantil, pelo menos do que eu me recordo, em 1990, né, com o Fora Collor, que foram os Cara Pintadas, e de lá para cá a gente teve poucas outras iniciativas tão grandes quanto esse movimento de ocupação. A gente teve depois, em 2012, uma greve geral na educação, aliás, nas escolas públicas e algumas universidades. Nós tivemos em 2013 também o movimento do Passe Livre, que foi também um movimento bastante articulado pela juventude, pelos estudantes, e de lá para cá a gente não teve uma coisa assim tão grande quanto o movimento nacional de ocupação. Nós tivemos então depois, a partir de 2014 também, algumas outras manifestações. Na verdade, as manifestações de 2013, elas tiveram continuidade, né, em 2014, 2015, manifestações contra o governo, contra os rumos da política. Em 2015, começa então esse movimento de ocupação de escolas em São Paulo. Os estudantes se mobilizaram em torno da resistência e do protesto contra algumas medidas do governo, que estava propondo a reorganização de algumas escolas e fechamento de algumas escolas. E aí esse movimento então se intensifica agora em 2016, quando a gente tem, num cenário nacional, algumas outras questões sendo pautadas, né? A exemplo da reforma do ensino médio, da escola sem partido e agora dessa PEC 241, que se tornou a PEC 55. Bom, então a gente percebe que aí todo o protagonismo é dos estudantes secundaristas, né? No cenário mais atual, a gente tem os estudantes universitários somando força a esse movimento, mas o movimento começa com os estudantes secundaristas, que são os estudantes da educação básica. Então, quer dizer, de forma geral, esse protagonismo é dos estudantes secundaristas, né? E isso eu acho fantástico, porque em relação à juventude e o protagonismo político, há muito a crítica de que os estudantes não fazem nada, né, de que a juventude está morta, e acho que isso prova o contrário, né, que a juventude ainda está viva, que o movimento estudantil ainda está vivo e está atento a essas pautas aí que impactam de alguma forma a educação e a vida dos estudantes. Bom, quando eu fiz Direito na UEMS, eu fui do movimento estudantil por 3 gestões do CA. Militei, portanto, por 3 anos no movimento estudantil, fiz parte do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da universidade e atualmente eu faço parte do coletivo Diversas, que é um coletivo de direitos humanos e diversidade sexual. Então, assim, essa vivência no movimento social, no movimento estudantil, de alguma forma me impulsiona a pensar essas questões, né? De alguma forma me impulsiona a pensar, inclusive, na importância da resistência, na importância do debate, na importância desse movimento nacional. Eu acho que a ocupação, por mais que existam algumas críticas, né, a esse movimento, que vão em torno da ideia de que existem outras formas mais inteligentes de se protestar, outras formas mais democráticas, ou que, de certa forma, não inviabilizem um serviço tão essencial como a educação, que implique necessariamente no não respeito aos outros estudantes que querem estudar, que querem estar na escola, que querem terminar o curso, que querem terminar o ano. Eu acho que, a despeito de todas essas críticas, eu ainda acho esse movimento fantástico, porque é um movimento de resistência e de desobediência civil que, no atual contexto, era necessário. Eu acho que a gente está fazendo militância por muito tempo nas redes sociais, né? A gente está se desgastando demais nas redes sociais, essa coisa de usar as redes sociais para tudo, inclusive para militar, inclusive para lutar por uma causa. Eu acho que faz a gente perder um pouco do contato com as pessoas, né? Do contato mais real com as pessoas.
E a ocupação, ela permite isso, né? A interação, a integração, o contato direto, o debate de ideias mais direto, o enfrentamento, acho que são coisas que não estão tão disponíveis assim nas redes sociais, no Facebook, enfim. Essa metodologia de luta permite a interação, permite a convivência, a coexistência, eu acho que isso é muito legal e é isso o que esses estudantes do ensino médio, o que esses estudantes das universidades estão fazendo, né? Isso que eles estão experimentando. E acho que tem um outro aspecto aí muito importante também que vale a pena ser destacado, que é o apoio dos professores, né? A gente tem universidades em que os professores estão inclusive acampados no espaço da universidade como uma medida de apoiar os estudantes, né? Como uma forma de demonstrar apoio a esses estudantes. Isso eu acho fantástico. Inclusive é uma coisa muito estranha, né, que para quem é contra as ocupações não consegue entender como que uma universidade que é invadida, ou uma escola que é invadida, e para usar o termo que eles geralmente usam, né, ao invés de usar o termo ocupado, eles não entendem como que uma instituição pode ser invadida com o apoio dos professores, né, que eventualmente fazem parte da própria gestão da instituição, com o apoio de gente que está ligada à instituição e que dirige, que administra essa instituição. Mas eu acho isso fantástico porque eu acho que é a oportunidade dos professores ensinarem os alunos a lutarem. E, de certa forma, entre os atores que compõem esse cenário da educação, o cenário da escola, da universidade, geralmente os alunos são aqueles que são menos ouvidos, né? A questão da representatividade dos alunos nos espaços de debate, nos espaços de decisão dentro dessas instituições, nos espaços em que se discute inclusive o currículo, né, de formação desses alunos, é muito pequeno. Os alunos não participam, né, os alunos não são mobilizados a participar, não são incentivados a participar e mesmo aqueles que querem participar, geralmente não se dá abertura para isso. Quer dizer, tudo é decidido de cima para baixo, né? O aluno já recebe tudo pronto. E eu acho importante isso porque há 2 semanas atrás houve uma reportagem rodando aí nas redes sociais que falava sobre o ensino na Noruega, se não me engano. E a notícia dizia que na Noruega só foi possível se reformular, se reorganizar o ensino lá e mudar o ensino lá, né? Transformar a educação, porque os estudantes foram ouvidos. Né? Toda a reformulação da educação, o objetivo da educação, o projeto de educação foi feito a partir da voz dos estudantes. Então, acho que a gente precisa ouvir mais a voz dos estudantes nesses processos decisórios. Então, eu acho que, ao invés da crítica, né, as pessoas que trabalham com a educação precisam ver nesse contexto uma oportunidade de ensinar os alunos a lutarem. Acho que a educação não pode ser outra coisa que não um instrumento de mudança, um instrumento de luta, um instrumento de transformação. E é isso que se tem oportunidade nesse momento de ensinar esses alunos a fazerem. Acho que se a educação não puder ser outra coisa que não um instrumento de mudança, que não um instrumento de transformação, não vale a pena a gente acreditar na educação. Então, apoiar é o mínimo que esses professores podem fazer, né, e devem fazer. Acho que qualquer pessoa que trabalha com educação, né, qualquer profissional da educação, seja aquele que é um pesquisador ou aquele que está mais diretamente voltado para o trabalho ali, né, diário da educação, do fazer educativo, dos processos educativos, não tem como se posicionar em relação a esse movimento de outra forma que não apoiando. Acho que é um dever ético nosso apoiar esse movimento. E assim, por mais que pareça estranho, né, mas como a gente vai apoiar um movimento de resistência que ocupa escolas, que tira o direito dos outros alunos de estudarem, enfim, né, essas críticas todas que se ouve por aí. Eu acho que no cenário da educação, os debates que têm sido feitos nos últimos anos sinalizam o quanto a gente está caminhando a passos muito lentos, né? Grande parte das demandas que dizem respeito à educação, como a não valorização dos professores, a falta de estrutura, né, das escolas, a questão do currículo, enfim, uma série de questões, demonstra que
pouco daquilo que os líderes políticos prometem em suas campanhas se torna projetos, né, se tornam leis. Aquilo que vai para o debate, aquilo que vai para a mesa de negociação, raramente também se torna lei, ou uma estratégia, ou uma ação. E quando isso se torna lei, é raro a gente ver isso também sendo respeitado, né? Prova disso é o que essa PEC quer, porque o Plano Nacional de Educação prevê uma série de coisas para a educação que, com a aprovação dessa PEC, não vai ser respeitado, né? Com a aprovação do Escola Sem Partido, não vai ser respeitado. Tem uma série de questões que já estão lá previstas na nossa LDB que serão completamente desrespeitados se essas medidas forem aprovadas. Então, quer dizer, a gente está diante de um cenário de urgência de luta e de se pensar uma estratégia para construir alguma coisa que vá na contramão disso tudo que o governo está propondo. E aí eu não sei se o sentar para negociar, se o debate da forma como algumas pessoas colocam que seria mais viável do que uma ocupação, nesse momento é o mais ideal. E eu acho que a gente, diante daquilo tudo que a gente está vivendo, a alternativa é mesmo o protesto, né? A alternativa é mesmo o embate, a alternativa é mesmo a resistência. Até porque nem mesmo os espaços de debate que a gente tinha, que eram super valorosos, né, estão sendo respeitados e estão sendo valorizados. A gente teve um boom de congressos, de conferências, melhor dizendo, e de fóruns de debates no início do governo Lula, e isso mais recentemente foi se perdendo, né? A gente teve várias conferências da educação, conferências LGBT, eu participei de uma conferência LGBT, que foi uma experiência fantástica para mim, conferências da juventude, conferência da mulher, conferência de saúde, conferência de cultura, quer dizer, tudo isso era espaço de debate, né? Era espaço em que os vários atores que faziam parte desse processo, porque tinha gestores, tinha gente ligada a movimentos sociais, tinha pesquisadores, tinha professores, tinha alunos, né? Essas metodologias de debate eram metodologias que contemplavam várias vozes, né? Inúmeras vozes que fazem parte desse cenário. Então era uma coisa fantástica isso. E a gente deliberava sobre muita coisa, se tirava muita coisa dessas conferências, mas nem mais esses espaços estão sendo respeitados. E acho que uma coisa também importante para se dizer sobre esse movimento é que as pessoas desmerecem muito esse movimento como se ele não tivesse legitimidade nenhuma e como se ele não tivesse resultado nenhum, né? Como se ele não fosse ter resultado algum. Acho que, na verdade, são duas questões aí, né? Assim, a crítica parte um pouco da ideia de que o movimento não tem legitimidade porque ele não tem consenso e o movimento não tem legitimidade porque ele não vai ter resultado, né? Acho que aí a gente precisa ponderar duas questões. Acho que, primeiro, nenhum movimento social existe a partir do consenso. Essa ideia de que, para existir movimento social, para existir debate, precisa haver consenso, é uma ilusão e é uma ingenuidade, né? Aliás, nem se pretende ter consenso. Dentro do movimento social não há consenso, fora do movimento social, né, entre aqueles que são contra as pautas de debate do movimento social, também não há consenso. Então, ninguém tem a ilusão de que vai haver um consenso. Fazer movimento social é sempre uma tarefa muito árdua e muito solitária. Às vezes é um grupo de 30 pessoas que está discutindo, de 100 pessoas, de 1000 pessoas, num cenário um pouco mais amplo, que está discutindo uma demanda, né? A maioria vai alegar que não vai debater, que não quer somar porque não tem tempo, porque não concorda, enfim, por uma série de questões. Mas a gente sabe que é assim que funciona o movimento social, né? Então, achar, né, que esse movimento só tem legitimidade se houver maioria, né, se a maioria aderir a ele, do ponto de vista do número, quanto do ponto de vista das ideias, é uma ilusão, né? É uma ilusão. As pessoas que querem, que se propõem a debater algumas coisas, não são só aquelas pessoas que são desocupadas, nem que não trabalham, têm tempo para isso. São pessoas que se propõem ao desconforto do debate de ideias, porque é extremamente desconfortável debater ideias, né, em determinados contextos. É muito desconfortável.
Então, não há consenso, nunca haverá consenso. E numa democracia é isso, né? Na democracia você, ora desagrada a maioria, ora desagrada a minoria, mas em grande parte das vezes a gente desagrada 50% das pessoas. Se fosse numa ditadura, ou haveria 100% discordantes ou 100% concordantes com uma ideia, mas na democracia é assim, né? É a metodologia do conflito, é a metodologia do dissenso, né? Da tensão, do desconforto, e é assim que funciona. E também há, né, o pressuposto de que assim, isso não vai dar em nada, não vai virar nada, porque, afinal de contas, o governo não está nem aí para esse movimento, né? Eu acredito que, em parte, o governo não esteja nem aí para esse movimento, né? Ele diz não se importar com popularidade, e é claro que ele está dizendo isso porque ele não depende mesmo da desaprovação popular em relação às medidas dele, ele depende só dos votos do Congresso. E o Congresso já aprovou que vota qualquer coisa que esse governo propõe, né? O Congresso que vota os projetos desse governo é o mesmo Congresso que votou pelo impeachment da Dilma. Se a gente pegar os números lá dos votantes a favor e contrários, a gente vai ver que bate, né? Quase tudo que o governo propõe recebe quase o mesmo número de votos que recebeu o processo de impeachment da Dilma. Então, quer dizer, qualquer coisa, mesmo que vá contra os interesses do povo, qualquer projeto, por mais absurdo que seja, vai passar nesse Congresso porque ele apoia esse governo, né? Sem falar que esse apoio também é de acordos, é de conluio, é de jantares, enfim, é de uma série de coisas que a gente não consegue entender, né, como que se vota a partir desse tipo de coisa, como é que se vota se justificando a partir desse tipo de coisa. Então, assim, é óbvio, né, que o governo não vai ficar refém desse movimento. E ele não precisa de voto, ele entrou no governo sem voto, ele não tem talvez pretensão de se candidatar a uma reeleição, então ele está de fato cagando e andando porque o povo pensa, porque o povo está protestando. E a mídia faz também um papel muito grande nesse sentido, né, porque ela blinda um pouco essa questão da não popularidade do governo, cria uma narrativa que faz entender que está tudo bem, que a forma de governar desse governo ilegítimo é uma forma legítima. Então, cria-se essa ideia, né, de que está tudo bem, e aí então o governo, de fato, não está nem aí para as ocupações. E a mídia não noticia, então, se não noticia, é como se elas não estivessem ocorrendo. Quando, na verdade, é um movimento nacional que já envolve mais de 1.000 escolas e também mais de 200 universidades ocupadas. E eu não sei, assim, eu até não entendo por que algumas pessoas colocam isso como justificativa, como se fosse uma coisa bonita, né? Assim, olha aí, o governo não está nem aí para vocês, o governo está cagando e andando para essa manifestação, isso não vai virar nada. Qualquer pessoa que acredita na democracia, que acredita na política, né, que acredita na mobilização das pessoas, na participação das pessoas, deveria se envergonhar de constatar uma coisa dessa, né? Quer dizer, que pena que o governo está cagando e andando para o povo, que pena que o governo está cagando e andando para os estudantes, né? Que pena que, independente da população, das pessoas serem contrárias a essa PEC, porque tem uma votação no Senado que demonstra isso numa enquete, o governo está cagando e andando para isso. Que pena, né? Então, eu não sei até que ponto isso que as pessoas colocam é vantajoso. Eu não vejo vantagem nenhuma nisso, não vejo nada para se comemorar, né? Num governo que se gaba de que ele vai aprovar, ele vai levar adiante um projeto, custe o que custar, contra tudo e contra todos, né, contra os princípios constitucionais, contra a vontade do povo. Eu não vejo nenhum tipo de possibilidade de você celebrar um tipo de governo desse, né, de você elogiar um tipo de governo desse. Então, eu acho que a gente precisa até repensar um pouco aí, né, o que a gente pensa sobre o movimento social, e sobre a metodologia do movimento social. O que mantém o movimento social não é a certeza de que aquilo que ele reivindica vai ser atendido. O que mantém
a resistência de um movimento como esse, de ocupação, é a utopia, né? É a força da união desses estudantes e a utopia. A esperança de que algo pode acontecer, de que algo pode se transformar, de que alguma mudança vai haver, né? Então, acho que todo mundo que milita em um movimento social é guiado, é motivado por isso. E a gente não acredita que da noite para o dia o racismo vai deixar de existir, que o trabalhador vai ser valorizado, que a mulher deixará de ser violentada, que o machismo não vai mais existir, que a homofobia não vai mais existir. A gente é guiado pela utopia. É a possibilidade da mudança. A gente acredita na mudança, seja a curto prazo, seja a longo prazo. Então, é nisso que o movimento social se fia, independente dessas críticas, independente disso, de isso não vira nada, né, de que vocês, olha, a metodologia de luta de vocês está equivocada, independente disso. E assim, só gostaria de destacar mais uma vez a coisa do consenso, né? Não tem como haver consenso. E, inclusive, até para pensar a forma de lutar, porque sobre esse movimento nacional das ocupações, tem sido comum também o questionamento sobre a legitimidade do movimento, né, sobre como o movimento se organiza, sobre como eles tomam as escolas, como eles ocupam as escolas. E aí é preciso lembrar que muitas escolas e muitas universidades, em muitas delas, não foram feitas nem assembleias para se decidir se ocupa ou não, né? E aí acho que é um outro equívoco sobre como funciona um movimento de luta e resistência, porque em nome dessa suposta... porque em nome da suposta democracia, né, que nessa hora todo mundo é democrático, todo mundo entende a democracia como um valor a ser respeitado, mas em nome dela fica parecendo que assim, a gente tem que consultar, né, que os estudantes têm que consultar todo mundo para saber se pode ou não pode ocupar. Então, chega a ser meio irônico, né? Porque imagina, acho que se isso for levado a sério, os estudantes teriam que consultar os professores, os diretores das escolas, os gerentes e reitores das universidades, consultar a polícia, o Ministério Público, o juiz, consultar, que dirá o ministro da Educação, né? Para saber se pode ou não pode ocupar as escolas. Isso é estranho, porque assim, é um movimento de resistência, é desobediência civil, é um movimento que vai na contramão daquilo que aí está. Então, esse nível de diálogo, esse nível de negociação não é possível nesse momento. Nem como eu disse, assim, acho que a gente está vivendo um momento em que esgotaram-se as possibilidades de negociação. E olha que os estudantes querem uma negociação, né? Até agora, o MEC não se posicionou quanto à possibilidade de sentar e conversar com os estudantes. Se tivesse se posicionado, muito disso não estaria acontecendo. Então, eu acho que algumas pessoas não entendem, né, o movimento, o que sabem sobre o movimento foi colhido das redes sociais, que, de alguma forma, também acaba fazendo um recorte daquilo, né, que é o movimento. Então, tem muita gente que é contrária ao movimento, que tem feito e editado vídeos de alunos que não sabem o que é PEC, né, e aí fica divulgando, socializando isso nas redes sociais para demonstrar que o movimento não tem legitimidade, que é uma bagunça e tudo mais. Então, é uma pena que muita gente não conheça, né, o movimento e não reconheça também a legitimidade do movimento. Por que não dialoga diretamente com os estudantes, né? Porque é uma sociedade completamente indiferente às demandas da juventude, às demandas da escola, às demandas da educação. E o movimento, gente, como assim, todo movimento social, é um movimento que adere quem quer. Nem adere quem quer, ou adere quem pode, né? Aí dentro da ideia de que nem todo mundo que até quer aderir pode aderir. Então, o movimento é isso, né? Eu acho que não tem como a gente criar um discurso meio ditatorial de quem deve somar ou não ao movimento. Eu acho estranho não somar, né? Como eu coloquei, eu acho estranho não somar na atual conjuntura que a gente está vivendo. Mas soma quem quer. E é claro que os resultados todo mundo colhe.
Se o resultado for um fracasso, todo mundo vai colher. Agora, se o resultado for um pouquinho de mudança, um pouquinho daquilo que a gente quer, né, de mudança, aí todo mundo vai colher. Até mesmo aqueles que não quiseram, não puderam, não tiveram a coragem de lutar. Dormia a nossa pátria mãe tão distraída, sem perceber que era subtraída em tenebrosas transações.